lá, para o crime de homicídio? São essas as perguntas. Constatação de embriaguez? São essas as perguntas, ok? Então, são elaboradas pelo próprio Estado, ok? São elaboradas pelo próprio Estado. Esses são quesitos oficiais. Vejamos aqui. Oficiais são os quesitos genéricos, já elaborados para cada espécie de crime apresentado no Código Penal e legislação penal extravagante. Esses quesitos oficiais podem estar previstos em leis estaduais ou em cadernos de quesitos oficiais, com a finalidade de esclarecer os fatos apresentados aos peritos, ok? Aí, desculpa, pessoal, desculpa. Aí, eu trouxe exemplos de quesitos oficiais em medicina legal. Tá? Esse aqui foi retirado do nosso caderno de quesitos aqui do estado de Mato Grosso. Então, olha só. Requisitos oficiais de medicina legal. Exames em mortos, necropsia, né? Então, isso aqui, ó, diante de uma necropsia, o perito tem, então, diante de uma necropsia, o perito tem esses quesitos oficiais para responder. Quais sejam? Houve morte? Qual a causa da morte? Qual o instrumento ou meio que produziu a morte? A morte foi produzida com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel? Resposta especificada. Explique, né? Então, esse é um exemplo de quesito oficial. Perguntas já previamente definidas e genéricas. Então, todas as vezes que o perito, que o médico legista se deparar com uma necropsia, ele terá de responder esses quesitos oficiais. Ao lado desses quesitos oficiais, que serão apresentados para o perito, também poderão surgir outros quesitos, elaborados pela autoridade policial, pela autoridade judicial ou pelas partes, por meio de seus advogados, que são os quesitos suplementares ou complementares. Então, significa que, diante de uma necropsia que acontecerá, o perito terá os quesitos oficiais e suplementares a serem respondidos, ok? Aí eu trouxe também outro exemplo. Se for exame de embriaguez, né? Então, toda vez que o perito tiver de uma situação que precisa constatar ou não a embriaguez, quais são as perguntas? Periciando, está embriagado? Qual espécie de embriaguez? No estado em que se encontra, põe em risco a segurança própria ou alheia? Ele se embriaga habitualmente? Em caso afirmativo, quanto tempo necessita para a necessária desintoxicação? Ok? Então, esses são o quê? São perguntas padronizadas. São perguntas oficiais, que sempre que estiver de uma situação de exame de embriaguez, o perito deverá responder a essas perguntas. Isso é quesito oficial. Isso é perguntas já previamente definidas e que vão ser respondidas diante de todos os casos de embriaguez, ok? Então, se o perito se deparar com 30 situações de embriaguez em 15 dias, ele terá de responder 30 vezes essas mesmas perguntas. Por quê? Porque são quesitos oficiais, ok? São quesitos já pré-determinados para constatação de situação de embriaguez, tá ok? E ao lado desse quesito oficial, podemos ter os quesitos suplementares ou complementares. Outro exemplo que eu trouxe para vocês, omissão de socorro. Lembra que nós falamos que esses quesitos, existem quesitos padronizados, quesitos oficiais para cada tipo de crime. O primeiro nós tratamos de homicídio, né? Situação de necropsia. Agora estamos aqui diante da omissão de socorro. Então, sempre que o perito estiver diante de uma situação de omissão de socorro, terá de fazer essas perguntas e respondê-las. Olha só, o paciente era inválido ou estava ferido? Da omissão de assistência ou de socorro, resultou lesão corporal de natureza grave? Da omissão de assistência ou de socorro, resultou a morte? Era
possível prestar assistência ao paciente sem risco pessoal? Ou seja, são quesitos oficiais diante de um crime. Perdão, são quesitos oficiais diante de um crime de omissão de socorro, ok? Ao lado dos quesitos oficiais, nós temos o quê? Os quesitos não oficiais, ou suplementares ou complementares. São perguntas elaboradas de maneira suplementar pelo juiz, autoridade policial, Ministério Público, assistente de acusação, ofendido ou querelante e ainda ao acusado, ok? Então, nós temos essas duas espécies de quesitos, certo, pessoal? Os oficiais, que são os padronizados, estipulados em lei ou em cadernos especiais de quesitos oficiais. Ou seja, sempre serão respondidas as mesmas perguntas diante dos determinados crimes. São perguntas o quê? Padronizadas, são quesitos padronizados, ok? E a resposta a esses quesitos, como que se dá, né? Como são feitas essas respostas aos quesitos? Pois bem, então como são feitas as respostas aos quesitos que são apresentados ao perito, né? Então, conforme o artigo 160 do Código Penal, o perito não pode olvidar-se, o perito não pode negar-se a quê? A responder aos quesitos. Então, olha só, os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados. Sempre terão de responder aos quesitos formulados. Os peritos devem responder todos os quesitos. E as respostas podem ser das mais variadas formas, né? Lembra que nós vimos os exemplos ali, entre parênteses, resposta especificada? Então, nós temos respostas monossílabas, como sim e não. Houve morte? Sim. Houve morte? Não. Ok? Temos respostas justificadas, que são as respostas explicativas, ou seja, a resposta ela é amparada por uma justificativa, sim, não, aí vai dizer o porquê deste sim ou porquê deste não. Tá? Especificadas, conforme nós vimos nos quesitos oficiais, entre parênteses, especificadas. Sempre que as respostas exigirem uma indicação da pergunta, ou seja, toda vez que houver necessidade de especificar que a resposta refere-se a determinado quesito, ou seja, houve lesão corporal de natureza grave? Qual? Houve. Qual foi esta lesão de natureza grave? Tá bom? Foi perda de membro, foi perda de sentido, foi perda de função. Especifique, né, a resposta. Tá? Então, as respostas sempre serão especificadas. As respostas, quando solicitado, ok? As respostas também podem ser evasivas ou não conclusivas. Quando? Quando o perito não obtiver o que? Indícios suficientes para responder. Então, sempre que ele não tem indícios suficientes, elementos para confirmar ou negar, as respostas serão o quê? Não conclusivas. As respostas serão evasivas. O perito irá escrever: não há elementos suficientes para confirmar, não há elementos suficientes para negar, ok? E prejudicada. Resposta prejudicada, sempre que for impossível responder a um quesito. Por quê? Porque este quesito não tem relação com o objeto ou bem periciado, ok? Sempre que o quesito não tiver relação com o objeto ou bem periciado. Por exemplo, vai fazer perícia em um imóvel arrombado. Vai e pergunta, se um dos quesitos, qual é a lesão apresentada? Epa! Né? Imóvel não sofre lesão. Bem não sofre lesão. Né? Imóvel não sofre lesão, imóvel sofre dano, ok? Então, esse é um exemplo de pergunta e resposta prejudicada. Sempre que for impossível apresentar uma resposta, em razão de não guardar relação com o corpo humano ou com o objeto periciado. Exemplo, perguntar sobre uma lesão que não existe na vítima, ok? Né?
não existe lesão na vítima e perguntar sobre esta lesão. Também é um exemplo, certinho? Então, pessoal, quesitos oficiais é muito simples. O que eu tenho para trazer para vocês refere-se a essa situação aqui, é bom? Essas situações aqui. Quesitos oficiais são aqueles padronizados. Quesitos suplementares ou complementares, né? São aqueles realizados pela autoridade policial, judicial, Ministério Público, acusado, ofendido, querelante, ok? São esses aqui. As partes poderão formular os quesitos, lembram da aula passada? Poderão formular os quesitos até quando? Até a realização da diligência. Então, as partes têm um prazo para formular os quesitos até a realização da diligência, ok? Lembrando que as partes podem requerer ao juiz que os peritos sejam inquiridos em audiência, sejam ouvidos em audiência. Ok? Certinho? Então, agora vamos responder algumas questões referente a documentos médico-legais e referente a quesitos. Me acompanhe. Vamos lá. Olha só, pessoal. Primeira questão. Assinale a alternativa que apresenta a parte integrante de um relatório médico-legal, caracterizada pela presença de informações adicionais ao laudo, confrontação de hipóteses e controvérsias possíveis. Então, qual é a parte do relatório em que apresenta-se o quê? Informações adicionais, confrontações, hipóteses controvérsias. Qual é a parte do relatório que apresenta tudo isso, que é capaz de predeterminar a conclusão do perito? Qual é? É o preâmbulo? Não, não é o preâmbulo. O preâmbulo diz respeito a dia, hora, data, local, bem a ser periciado, identificação da autoridade requisitante, ok? Não é o preâmbulo. É a descrição? Não. A descrição não traz nada de hipóteses controvérsias. Na descrição não há confrontação de informações, não há confrontação de dados. A descrição, o perito deve se ater a quê? Aquilo que lhe é apresentado, aquilo que está diante dos seus olhos. Então, não tem espaço para confrontações. Então, também o quê? Não é nem a letra A e nem a letra B. Letra C é o histórico? Não. Histórico também não traz confrontações, informações adicionais. Não. É a discussão, claro que é discussão, galerinha. É na discussão onde o perito vai confrontar todas as informações colhidas até ali e previamente chegar ao seu parecer. É na discussão, é na resposta aos quesitos? De modo algum, de modo algum. Como que nós acabamos de ver que os quesitos devem ser respondidos? Os quesitos devem ser respondidos de maneira o quê? Direta e reta, de maneira clara e objetiva. Se nós tivermos confrontações, se nós tivermos informações adicionais nas respostas aos quesitos, nós teremos uma complicação no entendimento deste laudo, ok? Então, não é na resposta aos quesitos, é na discussão. Então, a resposta correta para essa questão é a letra D. Uma questão muito gostosa, uma questão muito boa de ser respondida, viu? Então, olha só. Com relação ao laudo médico legal, assinale a alternativa correta. É um documento privativo dos peritos oficiais, devendo necessariamente ser assinado por um perito relator e por um perito revisor sob pena de nulidade? Não, tá? Não é essa a resposta correta. Pode ser realizada o quê? Se não tiverem peritos oficiais, lembram? A perícia pode ser realizada por 2 pessoas idôneas que apresentem diploma de curso superior e que tenham conhecimento técnico-científico sobre a situação que será periciada, tá?
Próximo. Tem por função principal o esclarecimento de dúvidas das autoridades policial ou judiciária em relação a uma perícia prévia ou mesmo apreciação técnica de fatos novos ao processo em curso, caracterizando-se pela presença de quesitos complementares. Não, também não é verídica essa informação, ok? Letra C. Quando é ditado a um escrivão durante a realização da perícia, denomina-se auto. O que está errado aqui, ó? Durante a realização da perícia. Não é durante. Quando estivermos diante de um auto, o caracteriza-se auto quando é ditado a um escrivão, mas não durante a perícia. É ditado ao escrivão logo após, tá? Então, é essa parte aqui que deixa a questão como não correta, não verdadeira, ok? Letra D. Quesitos são perguntas que têm por finalidade a caracterização de fatos relevantes ao processo em curso, guardando relação direta com os tipos específicos de perícia. E desse modo, não podendo ser padronizados, está errado. Não podendo ser padronizados, totalmente falso, tá? Os quesitos oficiais são padronizados para cada espécie de crime. São padronizados para cada espécie de crime. Então, essa questão está errada em razão dessa informação que está na sentença. Não sendo assim parte integrante do laudo, mais um erro. Claro que o quesito é parte integrante do laudo, lógico, né? Parte integrante e parte essencial. Nos resta a letra E. São partes integrantes: preâmbulo, quesitos, histórico, descrição, discussão, conclusão e resposta aos quesitos. Perfeito, galerinha. Resposta correta, letra E, ok? Resposta correta, letra E, tá? Vocês viram como não é difícil? Não é difícil, pessoal, é fácil. Então, olha só. Outra questão, olha só. A narração escrita de todas as circunstâncias de uma perícia médica, determinada por uma autoridade policial ou judiciária a um profissional previamente nomeado e comprometido na forma da lei, denomina-se auto pericial? Não. Denomina-se relatório médico legal? Sim, relatório médico legal. Denomina-se um relatório médico legal. Ó. A narração escrita. Falou em narração escrita, falou-se em relatório médico legal, ok? Denomina-se um parecer médico legal? Não, não é um parecer médico legal. Notificação pericial? Também não. Consulta médico legal? Também não. Tá ok? Então, olha só, a narração escrita de todas as circunstâncias de uma perícia médica determinada por uma autoridade, com um profissional previamente nomeado e comprometido na forma da lei. Relatório médico legal. Ok, galerinha? Agora, vamos lá para a nossa última questão, tá? Vamos lá para a última questão. Ó, já finalizamos. Nos casos em que atuar o promotor de justiça poderá avaliar documentos médico-legais, quer sejam notificações, atestados, relatórios e pareceres. Beleza. Lembram que eu falei para vocês que notificações também se enquadraria como documento médico legal? Então, se vocês virem atestados, relatórios e pareceres, está correto. Notificações, atestados, relatórios e pareceres, também, tá, galera? Letra B. Solicitar parecer médico legal. Documento em que um médico
perito não deverá expor suas convicções científicas e doutrinárias, não. Ele deverá, sim, expor as suas convicções. Para isso que é feito o solicitado parecer, ok? Analisar se o laudo médico legal foi corretamente ditado ao escrivão de polícia? Não. Apreciar se o relatório médico legal apresenta a descrição correta, visto que a mesma deve conter revisão de literatura metódica, minuciosa e objetiva? Não. Não é essa a função do Ministério Público, ok? Não é essa. Então, letra correta é letra A. Tá? Ainda tem a letra E aqui, galerinha, ó. Verificar no preâmbulo do relatório médico legal se existe análise sumária daquilo que os peritos puderam concluir após exame minucioso. Não, não é no preâmbulo que vai ter uma análise sumária da conclusão dos peritos. Não é no preâmbulo, né? O preâmbulo a função dele é apresentar de maneira genérica a autoridade requisitante, quem está realizando a perícia, dia, data, local, hora e a finalidade, o que? Daquela perícia, daquele exame e o que será periciado. Galerinha, fica aqui então o conteúdo de documentos médico-legais e quesitos oficiais, tá? Fica aqui, então, documentos médico-legais e quesitos oficiais. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Avalie a nossa aula. É muito importante que você avalie a nossa aula para fins de que criemos um feedback, ok? Eu estou aqui para melhor esclarecer os assuntos jurídicos para vocês. Estou aqui para compartilhar e dividir conhecimento, ok? Mas eu preciso o quê? Do feedback de vocês, é muito importante. Então, havendo dúvidas, havendo sugestões, havendo indagações, envie um e-mail, entre em contato, certo? Ficarei pronta a responder a todos vocês. Bons estudos, muito obrigado pela companhia e até a próxima aula, que nós já vamos trabalhar lesão corporal e seus efeitos jurídicos na medicina legal. Até a próxima aula, pessoal. Bons estudos. Tchau. Clique lá.